força é pequena ou será pequena. Não sei como é que está aí nessa versão, mas toda a igreja pode ler aqui nesta versão que está na tela. Amém? Todos podem ler. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Glória a Deus. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Isso tem um cunho espiritual aqui, é muito importante você ficar atento a isso. Então, novamente a igreja olhando no verso e falando. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Glória a Deus. Agora vamos às irmãs, né? É o privilégio de vocês falarem primeiro. Então, bem forte, todas as mulheres citando esse verso com o endereço. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Glória a Deus, maravilha. Vocês tocaram em Fá e cantaram em Fá, é isso mesmo. Agora os varões, né? Vamos ver, Eduardo, aí, né? Pra frente, né? Por favor. Vai lá, os homens. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Muito bem, mandaram bem, tá vendo? Não fizeram feio, não. Parabéns aí a todos. Glória a Deus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Voltando então. Esse versículo ele traz uma mostra de que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que estar forte. Porque o contrário de fraco é forte. Então, o Salomão, quando escreveu aqui, inspirado por Deus, disse: se você se mostrar fraco no dia do problema, na hora que você enfrenta a luta, a tua força é pequena. Ou seja, você não tem capacidade de resistir. Então você tem que resistir isso mostrando a tua fortaleza. Você não é forte, mas o Senhor é forte. Amém? Então o Senhor é a sua força. Amém? Então creia nisso. E nós vamos falar um pouco sobre essa fortaleza que é o Senhor, para que você seja edificado, você saia daqui sabendo que a sua luta não é você que luta. Porque quando eu luto a minha luta, eu estou fadado a perder. Eu não tenho capacidade de lutar. Mas o Senhor tem capacidade, porque Ele já venceu por nós e Ele é vencedor. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria de saber, eu vou pedir para ele tirar da tela agora. Já tirou? Sem olhar na Bíblia, vamos falar. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. super moleza, né? Super moleza. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Quem vai falar Provérbios 24:10? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Glória a Deus. Deste lado a Cris salvou. Agora desse lado, quem vai falar? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Outra Cris, né? Quer falar? Ficou igual. Muito bem. Então abra agora lá no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. Lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué, o sucessor de Moisés. Uma das incumbências de Josué era levar o povo de Israel à conquista da terra prometida que Deus tinha falado lá para Abraão em Gênesis capítulo 12, né? Então toda a história, antes de eu ler aqui o texto, nós vamos ler de 1 a 9 de 1 Josué. Nós vamos encontrar aqui um contexto para chegar aqui. O que é importante saber, né? Nós nunca enfrentamos uma luta se não tem algo pretérito, se não tem algo que aconteceu no passado. Então, alguém está enfrentando uma luta é porque lá atrás teve algo que gerou essa luta hoje, ou que vai gerar uma luta amanhã. Ok? Então, por que
Josué vem agora entrar nessa terra que Deus prometeu, sendo que lá atrás ele já estava. Então, vamos lembrar um pouco aqui comigo, antes que nós lermos o capítulo 1, de 1 a 9 de Josué. Quando Deus chama Abraão, e aí ele chama Abraão, ele está chamando a mim, a você também, para sair de uma terra e ir para outra terra que mana leite e mel. O que quer dizer isso espiritualmente? Porque nós temos que entender a Bíblia espiritualmente. Não é um texto comum, não é um livro que eu leio e eu entendo como uma história. Isso aqui tem todo um projeto de Deus para a tua vida. Tem todo um projeto de Deus para construir um futuro para as pessoas que não está elencado nesta terra, mas no céu. Então, quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, já a gente vai ler o texto, ele dá esta terra a Abraão. Então, Deus deu uma terra para nós. Essa terra chama-se Sião, a Nova Jerusalém, o céu. É para lá que nós estamos indo. Então, quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, terra que mana leite e mel. É essa terra aqui que Josué vai entrar nela. Só que lá atrás, quando Abraão gera Isaac, Jacó, e eles se tornam uma nação em Israel, começa a ter um problema de fome. E aí Jacó, agora Israel, vai para o Egito para saciar a fome, ou seja, para resolver um problema grave. E aí lá ele se estabelece por muitos anos. Só que o povo cresceu e agora Deus vai levá-los de volta para a terra prometida. Então, quando nós fazemos uma analogia, quando nós fazemos a comparação com as nossas vidas, é muito semelhante. Deus nos chamou para uma terra que mana leite e mel, uma terra de bênçãos, uma terra de vitória. Essa terra se chama Jesus Cristo. Aleluia! E é nele, por ele, por meio dele que nós estamos aqui. Mas voltando, o povo fica escravizado por aquele período, e aí então Deus, através de Moisés, leva o povo à libertação. Depois dessa libertação, eles estão caminhando no deserto por um período de 40 anos. Por que Deus fez isto? Para ver a fé dele. Ou seja, o que Deus nos dá está dado, a terra é sua. O que Deus prometeu, Ele já cumpriu. Glória a Deus, questão é que nós aleluia! precisamos tomar posse da vida eterna aqui na terra. Tem muita gente que espera partir ou espera o arrebatamento da igreja para tomar posse da vida eterna. Não, tome agora. Aleluia! Esse é o momento de você herdar a vida eterna. Ela já está aqui. Nós só vivemos um lapso temporal. Nós temos um período dentro da eternidade que é esse que nós vivemos. Mas nós estamos na eternidade. Aleluia! É importante fazer esse conceito, esse entendimento. A eternidade não tem começo e nem fim. Mas nós estamos num período dentro dela que Deus nos permite estar aqui para adorar o seu nome, Glória a Deus, para aleluia! evangelizar e para caminhar para esta terra. Aleluia! Amém? Amém. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nesse deserto que vamos chegar à terra prometida. Então o deserto nada mais é do que uma provação. Você não passaria pelo deserto sendo fraco, porque o deserto é inóspito. É um lugar que não tem água, não tem comida, é totalmente inabitável. Se a presença do Senhor não estivesse com eles, eles não estariam vivos. Então Deus mandou codornizes, Deus mandou o maná, Deus mandou água, porque havia um projeto de Deus, como há um projeto de Deus para a sua vida. Os nossos amigos que estão aqui também. Deus tem um projeto com você essa noite. Não é o fato de um cadastramento que você vê aqui, é o Espírito Santo de Deus que cuida de nós e que nos trouxe aqui essa noite. Amém? A todos nós.
Então o projeto de Deus é a salvação do homem, é conduzi-lo para essa terra. Mas nós vemos aqui, se você se mostrar fraco ou frouxo, a tua força será pequena, ou é pequena, ou seja, você não terá condição de adentrar na terra que Deus prometeu para você, chegar ao céu. Essa vida que nós vivemos aqui, nesse lapso temporal, é para herdarmos a vida eterna, onde há choro, nem pranto, nem nada, só alegria, louvor a Deus eternamente. E nós queremos morar lá. Aleluia, Jesus. Então vamos à leitura agora. Josué, capítulo 1, começa dizendo o texto: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a José, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui da igreja, e eu vou falar domingo que vem sobre isso, baseado no texto, porque nós vamos ver o evento da igreja, o aniversário, é que precisa acontecer algo para que aconteça outra coisa. E aqui nós vemos que Moisés precisou morrer para Josué assumir o comando do povo. Então, sucedeu depois da morte de Moisés, foi o evento que Josué assume agora, direcionado por Deus. E aqui é parte importante: assumir algo sem o direcionamento de Deus, desculpe a expressão chula, dar com os burros na água, ou seja, não vai frutificar. Mas quando você coloca o Senhor na frente, com certeza a vitória é sua por completo. Glória a Deus. Ainda que para nós pareça tardia. Tem gente que fala assim, ó, Deus tarda. Isso é uma conversa fiada. Deus não tarda coisa nenhuma. Ele chega na hora exata, no momento exato. Ele é Deus. Por que Deus se atrasaria? É homem para perder um dos sapatos? É homem para perder a condução? Para o Uber não chegar no horário? Não, ele é Deus. Ele só faz na hora certa. Então, se você está aqui essa noite, porque Deus tem um projeto com você, como ele tinha com Josué. Mas precisava acontecer alguma coisa, precisava ter um evento, e o evento foi a morte de Moisés. Só que vejam que Deus fala para Josué, isso é muito importante para a sua vida espiritual. Presta atenção, isso é Deus falando, hein? Moisés, meu servo, é morto. Deus está comunicando a Josué o fato. Meu servo, Moisés, meu servo, levanta-te agora, passa esse Jordão e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Deus tinha ratificado aquela decisão de doar para o povo de Israel, que ele tinha prometido a Abraão. Deus jamais falha com o projeto dele. Ele tinha prometido a Abraão, se Deus falou que vai restaurar a tua família, ele vai restaurar a tua família. Ainda que os nossos olhos não enxerguem, e às vezes nós somos limitados e somos, mas não quer dizer que está perdido. Salmo 56, nós dizem: Deus tem posto a minha, é nele. Então, o que Deus projetou vai acontecer. Glória a Deus, aleluia! E ele então vai levar o povo lá, e ele vai levantar Josué para fazer isso. E ele diz aqui: todo lugar que eu pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você fez de propósito com Deus, Deus está dizendo: você vai entregar na tua. É na tua mão que ele quer dar. Agora, se você se mostrar fraco, vai ter condição. Você precisa estar alimentado. Quem que não almoça e janta consegue fazer uma caminhada que seja de 1 quilômetro? A pessoa não tem força. E aqui o alimento não é outro senão a palavra de Deus. Por isso que você não pode ser fraco, não pode ser frouxo, tem que ser forte. Continuando, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates,
toda a terra dos heteus, e até o grande mar perante o poente do sol será o vosso Deus. Toda aquela parte do Oriente Médio, praticamente é Israel. E aí, fazendo um parênteses aqui, por que brigam tanto por aquele pedacinho de terra? Tanta terra tem, né? Tanto lugar, mas os caras querem aquele pedacinho de terra. Porque é espiritual. Porque é espiritual. Deus deu. Deus deu a sua terra, é sua. A tua família é sua. Glória a Deus. Aí vem os inferninhos da vida querendo roubar. Vem os vícios querendo roubar. Vem a bebida querendo roubar, o cigarro querendo roubar, mas é tua. Porque Deus tem uma promessa na tua vida. Aleluia. O que a gente tem que fazer é ser forte. Ser forte. Não por nós mesmos, mas por Ele. Amém? Amém. A Bíblia fala assim: quando eu estou fraco, eu estou forte, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então Josué recebe do próprio Deus um comando. Agora presta atenção, isso é para você. Para você, principalmente você que está me visitando hoje. Presta atenção nesse texto que Deus está falando aqui. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. O que significa isso? Carta branca de Deus para a vitória. A luta seria insana se Ele não tivesse conosco. Tudo isso que você vai passar, ou que está passando, não teria validade se Ele não estivesse conosco. Por isso que lá Davi escreveu: o Senhor é meu pastor. Precisa de mais alguma coisa? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, quando Deus está por trás, nada pode vencê-lo. E ele está dizendo aqui: ninguém te poderá resistir. Josué tinha agora a incumbência de avançar por aquela terra com o aval de Deus. Imagina, você vai fazer um projeto. Imagina você vir hoje aqui porque você tem algo que você quer fazer. Precisa de um emprego. Você vai sair daqui esta noite sabendo que atrás de você, ou por detrás de você, tem Deus. Você vai fazer algo que Deus aprovou. Vai dar certo ou vai dar certo? Como diria assim, sim ou claro? Claro que vai dar certo. Porque Deus está no projeto. Quando Deus fala para Josué: ninguém vai te resistir, ninguém. Podia ser o maior exército. É que Deus está no comando. Zerá, o etíope, lá em Crônicas, fala que ele saiu com 1 milhão de pessoas para lutar contra Israel. 1 milhão de pessoas. Naquela época era muita gente. Aqui nós somos 25 milhões em São Paulo. Só para você ter uma noção de gente que tem aqui. Então era 1/25 de povo que tinha com aquele rei. E o povo de Israel era nada. Tinha lá 400 mil homens. Só que quando Zerá vai até Israel, por trás está Deus. Por trás de Israel está Deus. Sabe o que aconteceu com Zerá? Foi derrotado. Então não importa o tamanho do exército, importa se você tem Deus com você. Amém? Amém. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O que significa isso? Que Deus está firmando uma aliança com você. Aliança é um compromisso, é um contrato. Que a gente pode confiar cegamente. Quando eu faço um contrato entre homens, eu posso duvidar, não posso? O pessoal quebra o contrato ou não? Todo mundo cumpre regularmente. Vou lá na Casa Bahia, compro lá. Aí não dá para pagar o mês, aí a Casa Bahia quebra. Pode ou não pode acontecer isso? Mas com Deus, Ele não quebra o contrato. Ele não falha. E Ele está dizendo assim: ó, eu
não te deixarei nem desampararei. Ou seja, todo o tempo da tua vida, mesmo na hora da angústia, Ele estará contigo. Teve um profeta, ele é chamado de profeta João. Como é o nome dele? Muito bem, então afiado aí. Jonas, Deus determina que ele vá até Nínive pregar, uma cidade grande, 120 mil pessoas, olha, uma cidade grande para a época. Mas Jonas resolve ir para Tarsis, e aí ele vai e foge da presença de Deus. Se nós olhássemos humanamente falando, nós como seres humanos, você me abandonou? Bem feito, agora você se vira. Não somos assim às vezes? Bem feito para você, quem mandou me abandonar? Só que Deus é amor. E o amor dele ultrapassa essa nossa ideia de que está tudo perdido. Jonas vai parar dentro do bucho de uma baleia, desculpa a expressão aqui, do vento. Imagina como é que era lá dentro. Você pode imaginar? Alguém já entrou dentro de um peixe aqui? Quando você compra peixe, já entrou lá dentro. Mas já pôs a mão lá para tirar as vísceras dele. Cheira bem? Peixe cheira mal. Estou falando peixe bom, não estou falando peixe podre. Jonas estava lá dentro do trono, protegido por quem? Quem é o único que podia garantir a vida naquela situação? Só Deus. E a Bíblia diz que ele ficou lá 3 dias. Às vezes você vai mexer no peixe 10 minutos e fala, meu Deus do céu. Né, Thaís? 3 dias, irmã Estela, dentro daquele peixe. A irmã Ela até balançou com a cabeça assim, misericórdia, né, Deus? 3 dias ali, mas Deus estava lá. Sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto na vida de Jonas, como tem na sua. Não importa se você está dentro do peixe fora. Jonas fez o que todos nós temos que fazer. Ele simplesmente clamou a Deus. Lá no capítulo 2 ele diz: Senhor, ainda verei o teu santo templo. Ou seja, ele sabe que fez errado, sabe que desobedeceu a Deus, e ele não se mostrou fraco, porque ele foi até Deus, verei o teu santo templo aí. Ou seja, estarei lá na igreja Manaim ainda. Deus não só afirmou, como ele foi vomitado lá em Nínive e pregou o evangelho. Deus vai estar com você aonde você estiver. Seja no ventre do peixe, seja dentro da fornalha, seja na cova dos leões, mas Deus está lá. Porque Ele não muda. Deus não muda. Essa é a vantagem de confiar nesse Deus. É diferente de deuses. Tem nações que têm milhões de deuses. Nos contextos do mundo tem milhões. Paulo certa vez vai pregando o Evangelho e ele encontra uma cidade, um monte de deuses. E lá tinha um local que tinha uma estátua que dizia assim: ao Deus desconhecido. Tantos deuses que tinha, mas tinha um lá, eu não conheço, então tem um aqui, porque vai que ele não me conhece, pelo menos ele não me penaliza. Era a ideia daquele povo. Eu cultuo você, mas tem um aqui que, se não está o seu nome, esse é você. E Paulo, quando depara com aquilo, ele olha e diz assim: vejo que vocês em tudo são supersticiosos. E tem um Deus aí que vocês não conhecem. E é esse que eu venho pregar para você. Chama-se Jesus Cristo. Então, quando nós temos a certeza, como Jonas, ele sabia que ele não ia virar comida de peixe. Então a confiança é isso, ele não vai te deixar, não vai te desamparar. Creia nisso. Não importa o tamanho do teu problema, creia nisso. Ele é Deus conosco, Emmanuel. O que é, o que era, o que há de vir.
onisciente, onipresente, onipotente, tudo está nas suas mãos. Glória a Deus. Tudo pertence a Ele. Pensa, você serve a esse Deus, você está aqui essa noite porque Deus te trouxe aqui, porque Ele te ama. Glória a Deus. Aleluia. Lá em João 3,16, o apóstolo fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a grandeza desse Deus, Ele não quer que ninguém pereça, é para ninguém morrer e ir para o inferno, mas Ele quer a salvação do homem. Por isso Ele está dizendo assim: eu não vou te deixar e não vou te desamparar. Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Provérbios 24:10. E o interessante é que o 11 diz assim: deixa eu me lembrar. Fugiu. Vou voltar para lá. Nossa, estava na ponta da língua. Ainda bem que não era ácido, né? Deixa eu ver aqui. Provérbios 24:11. 24:11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão levados para a matança, ele está dizendo assim: ó, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, ou seja, o ser humano caminha para uma situação de fim. Por isso Deus preparou uma terra para que a gente vá. E esse povo aqui, ó, é a minha versão que eu estava dando: livra os que estão destinados à morte, se os puderes retirar. Não era esta a versão da minha Bíblia aqui, mas não importa, o texto é a mesma coisa. Ou seja, nós estamos entrando numa terra, Josué está entrando numa terra para trazer vitória a eles. Voltando para Josué, no versículo de número Josué, versículo de número 6, vem aqui a fórmula mágica, se me permita falar assim, ou seja, a base da tua fé, que diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. O que Deus está falando para Josué? Faça a tua parte, o resto eu vou fazer, deixa comigo. Não é bom quando você consulta um profissional? Você vai ao dentista, toda aquela dor de dente terrível, aí o dentista fala: deixa comigo, vai lá, põe aquela massinha, que alívio, né? Vai lá no hospital, aquela dor no rim, eu sei porque eu já passei por umas crises dessas, a pedra está lá, aquela dor, aí ele aplica uma injeção, suaviza tudo. Que delícia tirar dor. Olha que maravilha como Deus trata a gente. Deus cuida de cada um de nós. Ele está cuidando de você e cuidando dos teus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio. Você só precisa se esforçar. Faz uma forcinha. Porque te farás deste povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais e daria. Deus tinha feito esse juramento lá em Gênesis capítulo 12: eu vou te dar essa terra, Abraão. Porque Abraão na época, né, não tinha sido convertido no pai das multidões, ele era pai da altura. Abraão quer dizer pai da altura, e Abraão pai de uma multidão de nações. Por isso que entrou um A mais aí. Ele morava numa terra semelhante à que a gente vive hoje. Uma terra que você não escuta palavrão, que ninguém briga por nada. Aqui o Brasil é uma maravilha, né? Você anda no trem, a mulher está grávida, o cara já levanta: senta aí, senhora. O idoso está lá com a muletinha: o senhor. É assim que funciona, né? A mochila, tira a mochila, olha aqui, por favor. O Brasil é uma maravilha para viver. Se bom seria, né? Assim vivia Abraão naquela terra como a gente vive hoje. O pessoal consultava feitiçaria, e Deus falou: não, vou tirar você daí, como está tirando a gente daqui dessa terra.
E ele está devolvendo a terra aqui que tinha sido deixado lá atrás por conta daquela situação da fome. Então, escuta essa: quando a coisa apertar, não fuja. Quando tiver dificuldade, não fuja. Faça uma coisa que nós vamos ver já aqui em Josué, capítulo 7 e 6. Eu já vou para lá. E ele continua: tão somente esforça. Veja, Deus está falando: seja forte, não seja fraco. Essa é a mensagem: seja forte. E tem muito ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Aqui está o segredo dos segredos. Você quer a vitória? O que é a vitória aqui? Queremos a vitória, não queremos? Pois a vitória consiste nesse texto aqui, ó. Cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. O que é a lei hoje? O que é a lei? É este livro. Aí você vai falar: pastor, mas eu só tenho no celular. Não tem problema, é a mesma coisa. Virou eletrônico. Então, meditar nesse livro é dizer assim: cada vez que eu leio um verso, o Espírito Santo fala comigo, e cada vez que ele fala comigo, a vitória é minha, porque eu sou orientado conforme ele falou. E esforça-te, tem bom ânimo, porque te farás este governar a terra. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer tudo conforme toda a lei. Veja que Deus aqui especifica toda a lei, não é uma parte, não é ouvir a igreja, ouvir um culto e está tudo certo o ano inteiro, já fiz a minha parte o ano inteiro. Não, eu sento à mesa 3 vezes ao dia, almoço, tomo café, almoço e janto. A Bíblia é o seu alimento de 50 vezes ao dia, você deve fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, o segredo de você ser abençoado é você trilhar o caminho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 33, 5:33 de Deuteronômio. Fala para mim, irmã Diana. Lembra? Não tem problema, eu já cito o texto. Andareis em todo caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, prolongueis os dias na terra. É só fazer o que Deus manda. É só você fazer o que Deus manda que você vai andar sobre as águas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E quando eu falo andar sobre as águas, não estou falando literalmente, mas se for preciso, sim. Mas andar sobre as águas, você vai vencer as dificuldades. Tem gente que acha que não vai passar pressão. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Se Jesus tivesse parado aí, nós estávamos fritos. Mas ele falou: tende bom ânimo, eu venci as aflições. Ele venceu o mundo, mas o mundo são as aflições. Então, o projeto de Deus é nos dar uma vida segura, uma vida vitoriosa, uma vida junto à terra que Ele nos prometeu. Por isso você tem que ser forte. Essa é a mensagem: seja forte. Porque se você se mostrar fraco no dia do problema, você não vai olhar para Deus, você não vai olhar para Deus, você não vai ter força para ler a palavra. Então é importante meditar. Eu vou fazer aqui uma comparação. Se você passar muitos dias sem comer nada, seu corpo vai enfraquecer, não vai? Vai faltar energia, falta o alimento para se manter de pé. Aí você toma uma refeição razoável, pode ser muito também, porque estou falando. Aí você já levanta, anda, faz tudo, é isso? Não. Você vai aos poucos se alimentando até ter o vigor novamente.
Então imagina você ler a Bíblia no domingo. Aí chega no outro domingo você lê a Bíblia. Quanto tempo você passou em jejum da Bíblia? 6 dias. Então não tem como o seu corpo espiritual suportar. Porque aí você lê, hoje você recebe uma porção da palavra de Deus, você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui respirando Deus. Você vai sair daqui respirando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Mas aí domingo que vem você vai estar fraco de novo. É aquela pilha que vai desgastando assim. Sabe aquele relógio de parede lá que você põe, daqui a pouco para. Quando ele fica ameaçando de andar e não anda, tem um desse, não é, meu Deus? Tem. De vez em quando o meu lá para, eu tenho que trocar a pilha, porque ele fica só ameaçando. Assim é o cristão que não tem a Bíblia. Ele faz que vai, mas não vai, sabe? Então Josué está sendo orientado pelo próprio Deus, é Deus falando com ele. Tranquilo, segura aqui a sua caixa. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Só que quer dizer o seguinte: você tem que falar a palavra, porque você tem fé para um monte de coisa, mas só fé não resolve. Precisa falar. Não se aparte da boca, antes medita nele Dia e noite. não só domingo. Deixa eu ler aqui. Tem certeza, mas está? Deixa eu ver se está falando só no domingo aqui. Antes medita nele. É dia e noite mesmo. Aleluia. Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem Sucedido. Aí a pessoa fica procurando emprego e não acha emprego, ou a pessoa está empregada e não é promovida. Por quê? Porque falta o básico. Serás bem sucedido. O que é ser bem sucedido? É ter a bênção. Então, quando a pessoa assumir aqui a palavra de Deus, quando você ler a palavra de Deus, quando você praticar a palavra de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente. Aleluia. Porque tudo que você pedir vai acontecer, porque é pela Glória a vontade de Deus. Deus. Glória a Deus. irmã? Aleluia. 15:7 de João. Se as minhas palavras Estiveres em vós, e vós estiverdes em mim, pedirei tudo que quiser, tudo que vos será feito. que vos será. Feito. Tem certeza? Vai ser mesmo? Quem já teve experiência dessa forma? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já tive N experiência. Porque quando a palavra está em mim, eu determino, a coisa acontece. Glória a Deus. Aleluia. A coisa acontece. Porque Deus está nos conduzindo para a terra. E é Ele que está falando aqui. Verso 9, para encerrar, e eu vou depois para outro ponto aqui. Não te mandei eu, ou seja, Deus está dizendo para Josué: não estou te falando, sou eu que estou te falando, Moisés. E a gente sabe que quando Deus fala, é certeza da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Esforça-te, temor, não temas. Aqui é a chave da tua vitória, não temas. Quando você encontrar um problema, seja de ordem financeira. Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que está desesperada porque não está tendo dinheiro nem para comer. A pessoa é manicure, né, Morgana? Passando uma perrengue. É de temer. Eu não estou falando aqui de faltar dinheiro para eu ir aqui no Jardim Romano, no Itaim, posso ir a pé. Não estou faltando dinheiro para comer. Não tem serviço. Mas Deus está dizendo assim: não temas. Quando eu coloco Deus na frente, as coisas acontecem. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Quem você tem que buscar primeiro? Não é o patrão? Não é o pastor aqui, Cosme? Pastor Cosme, você vai ficar aqui e buscar você primeiro. É isso? Não? Quem que tem que ser? Deus. Mas é o último que a gente busca. Tem um problema de enfermidade, corre lá na farmácia, compra um remédio, leva no médico. É assim que a gente faz. A gente não ora: Senhor, direciona os meus passos. Não faz isso, a gente
vai atrás porque nós somos imediatistas, queremos ver a situação. Mas ele está dizendo assim, ó, e só tem plano, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Glória a Deus. Você que veio hoje aqui, tenha certeza que Deus ama você. Aí você fala assim, mas como me ama se estou passando por essa luta? Por isso eu te trouxe aqui, para mostrar para você que Ele é Deus e que essa luta vai passar. Essa luta vai passar. Ela não é eterna. Ainda que seja a peste, a guerra e a fome, tudo junto, ou seja, aquilo que está de pior. Mas se você colocar a tua confiança em Deus, tudo que você precisa vai acontecer, porque Deus é fiel. Josué introduz o povo naquela terra. E tudo que Josué faz, prospera. O primeiro grande evento depois de passar pelo Rio Jordão seco, foi uma queda de uma muralhazinha chamada de Jericó. Essa muralha era tão larga que tinha uma casa em cima dela, que morava uma mulher chamada Raabe. Então era larga e não era uma mureta, não era um muro de bloco de 10, larga. E Deus derrubou aquilo ali, ó, sem Josué pôr a mão. Então, se a sua muralha está te atrapalhando, vai até Deus, toca a trombeta, fala: Deus, a muralha já caiu. O grande problema é que a gente fala: nossa, que muralha grande, né? Como que eu vou fazer para resolver o problema? Ou seja, você vai para o lado errado. Deus não falou para Josué: você vai lá, mete a cabeça e vai quebrar. Não, deixa comigo, eu vou contigo. E a muralha ruiu. E eles tomaram aquela propriedade, aquela cidade. Então, o segredo é obedecer a Deus. Você já ouviu falar do ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo? Quem já ouviu? Se Deus está mandando, obedeça. Ele pode mandar, com toda a autoridade e autonomia. Se você tem juízo, obedeça. Ele vai te dar vitória. Vocês falaram que era vitória? Quem quer vitória aqui? Levanta a mão bem alto. Diga: eu quero vitória. Agora a parte mais difícil: eu vou obedecer a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Obedecer a Deus traz a vitória. Eu não quero me alongar, mas Josué, ele introduz o povo lá e ele começa a vencer as lutas, que é o que está acontecendo com você quando se torna um cristão. Mas aí, em determinado momento, no capítulo 7, se não me falha a memória, Deus tinha dito para o povo não pegar nada daquele povo idólatra. O que é idólatra? Aí a pessoa pensa assim: idólatra é o católico que tem lá uma imagem de Jesus Cristo, ou Aparecida, não sei o quê. Idólatra é todo aquele que tem um ídolo. De repente, o seu ídolo é o teu carro, teu emprego, tua casa, tua esposa, teu esposo, teu filho, é um ídolo. E você o trata melhor do que Deus. É Ele no céu, depois Deus e depois as outras coisas. É assim que funciona. Isso é ídolo. Então, se nós não tirarmos o ídolo, Deus não vai operar. Deus tinha dito: não peguem nada dos idólatras, ou seja, não vai pegar nada desse povo. Mas o homem viu lá uma capa babilônica. Babilônia vem de Babel, confusão. Lá na torre de Babel, de Nimrod, depois do acontecimento do dilúvio, Nimrod, um dos descendentes de Noé, faz uma grande torre para atingir o céu. E Deus vai lá e confunde as línguas. Todo mundo falava a mesma coisa. Todo mundo falava uma língua só. Aí um falou japonês, outro inglês, outro português, outro japonês, outro chinês, outro... E acabou. Não se entenderam mais. Então ele estava ali em Babel, estava construindo aquela torre que veio em Babilônia, a confusão. A confusão traz problema na mente, porque a pessoa perde o norte.
Imagina, construir uma torre para chegar ao céu. Eles não tinham nem noção de astronomia, que a Terra é redonda, que estava no espaço. Como vou chegar a Deus no céu? E aquele homem pegou uma capa babilônica, pegou uns ciclos de prata e ouro, como os metais desse mundo, como as coisas desse mundo atraem nossa mente, nos leva para desejar aquilo que Jesus está falando: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, se o teu tesouro é o teu marido, é ele e tudo, teu coração vai estar lá, não vai estar em Deus. É o teu filho, é a tua esposa. Tem gente que é assim, idolatra o teu carro, é o dinheiro, é o emprego, é o patrão, não importa. E ele levou para dentro de Israel aquilo que Deus tinha dito que seria maldito. E o povo começa a perecer. Aqui entra então a parte final. Por que às vezes a gente perece? Por que às vezes não dá certo aquilo que eu entendo que daria? Eu estou no caminho do Senhor. Eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou buscando. Mas espera aí. Será que eu não fiz alguma coisa aí que desagradou a Deus? Eu tenho que fazer uma revista em mim. Meus pensamentos, meus atos, tudo que eu fiz eu tenho que fazer, passar em xeque. Sabe quando você vai ao médico? O senhor fuma, o senhor bebe, o senhor isso e aquilo, né? Tem uma vida sedentária, o médico faz esse exame aí. Ele vai relatando isso, aquilo, faço, não faço. A mesma coisa, você tem que fazer um autoexame. Veja o que você tem feito. A Acã foi lá e gostou daquilo e guardou. E aí o povo começou a obedecer, porque Deus não muda. Ele disse: não vai se curvar a essas, nada disso de vocês. Então, se era para destruir tudo, mas o brilho do ouro, da prata, tesouro dele, estava no coração de Acã. E ele levou para Israel. E aí, a primeira batalha, Israel fala assim: olha, vamos mandar meia dúzia de gato pingado lá. Vamos mandar 1000 pessoas, tá bom? 1000 guerreiros. Eles perderam a guerra para um povo que era pequenininho. Voltaram correndo, desesperados, porque perderam a guerra. Quando que eles tinham um exército, podia vencer com tranquilidade, não precisava mandar todo o povo. Aí então vem aquilo que eu falei que ia dizer. Por que aconteceu isso? Então, às vezes eu me pergunto: por que está acontecendo isso na minha família? Por que está acontecendo isso com a minha casa, com a minha finança? Eu tenho que analisar. E aí Josué faz, lá em 7:6, o que nós temos que fazer. Dobrou o joelho e disse: Deus, o Senhor falou que estava comigo. Estou parafraseando, pessoal, não está escrito isso aí, estou trazendo um entendimento. Mas nós estamos perdendo a guerra, perdemos aí para uma meia dúzia de gato pingado, Senhor, o que aconteceu? Então Deus fala para Josué: Josué, é o seguinte, o pessoal aí, esse povo, trouxe maldição para dentro de Israel. Então, quando eu faço alguma coisa que vai trazer maldição para a minha casa, e pode acontecer isso com você, você tem que consultar a Deus. Eu estou trazendo maldição para dentro de casa? Porque Deus não habita no meio de pecado ou de podridão. E aí Deus orientou: faz isso, isso, isso. Chegaram em Acã, e Acã foi apedrejado. Então, quando eu estou no Senhor, eu tenho que andar em todo o caminho. Andar em todo o caminho é andar tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia determina, e a vitória é sua. Não é só uma cesta básica, você vai ter muito mais abundantemente. Amém? Não é só um salário no final do mês, e se você não administrar, desaparece. Quando eu estou em Deus, eu sou vitorioso. Aleluia! Romanos 8,37 garante isso. Garante ou não garante? Sim? Então citem aí. Mas
mais do que vencedores. por quem? Cristo Jesus. Que nos amou. Então você é vencedor. Não deixa essas picuinhas, essas maldições que o mundo oferece. O mundo não oferece nada para você que vai te dar coisa boa. Ele te oferece o que não presta, mas que agrada a carne. Ou a carniça, né? Uma vez eu preguei isso aqui, né? Lá em Romanos 8, diz assim: portanto, meus irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carniça, porque nós somos carniça. Você não sabe o que é o cheiro de um ser humano apodrecendo. Nunca ninguém sentiu aqui. É terrível. Mas andam segundo o Espírito. Então não tem uma condenação. Por isso nós temos que ver bem o que a gente faz. Porque se você andar no caminho do Senhor, não tem para ninguém. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, eu posso pedir emprego? Eu posso pedir comida? Eu posso pedir aumento para o patrão? Sem ser mandado embora, é claro, porque pedir aumento não pode, a questão é se o patrão não vai mandar embora. Posso ou não posso? Porque eu posso todas as coisas naquele Que me fortalece. Quem te fortalece, pastor Cosme? Jesus Cristo. Não é o pastor Edmar? Jesus Cristo. Quem te fortalece? Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. E se você está com Jesus, está com tudo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu sei que muitas vezes nós vivemos pela religião, seja ela crente, católica, espírita, a gente vive por isso, porque nós precisamos de algo dentro de nós. O ser humano tem um vazio dentro dele que só Deus preenche. Ele pode ler livros, pode frequentar filosofias, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ouvir boas palavras, mas esse lugar é só Deus que preenche. Não adianta encher de outra coisa, encher de prazeres carnais, encher de filosofia, de idolatria, não adianta. O ser humano precisa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu falo de Deus aqui, eu estou falando do Senhor Jesus, que é o Deus Filho, que morreu na cruz para que todo aquele que nele crer não, mas tenha vida eterna. Então, se eu tenho direito à vida eterna, eu vou abrir mão disso. Alguém quer abrir mão da vida eterna para perecer? É impossível o ser humano desejar isso. Então Deus deu Jesus para que nós tivéssemos vida eterna. Então hoje não é o dia de você se mostrar fraco. Jó 19:25, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus já se levantou sobre a terra. Glória a Deus. Amém? Então curva a sua cabeça aí. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele veio para conduzir o ser humano para essa terra chamada Canaã celestial. Jesus não veio para os bonzinhos. Ah, eu sou bonzinho, faço, dormindo, não tem problema. Jesus veio para os fracos e doentes. Se você entrou aqui essa noite e você está sentindo fraco espiritualmente, as coisas não têm dado certo lá na sua casa, se as coisas têm caminhado num mundo que você não tem o controle, e hoje você quer fazer parte desse reino eterno, fazer parte desse caminhar, assim como Josué
quer fazer isso. Ou você está aí, já frequentou uma igreja, foi batizado, mas um dia os ventos das oportunidades te levou embora. E hoje você sente vontade de voltar, como aquele filho pródigo, que um dia lembrou que na casa do pai havia trabalhadores que comiam. Então, se você está aqui essa noite e gostaria de fazer assim uma entrega a Jesus, eu sei que muitas vezes é difícil para a gente vencer o medo, vencer a dificuldade, vencer até a situação. Você está tão fraco espiritualmente, para vencer você sente incapaz. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, te dá força para vencer. Então, se você hoje aqui, de todo o coração, deseja entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para o caminho do Senhor, Ele abre essa oportunidade agora. Ele vê você como aquele ser que Ele criou sua imagem e semelhança, que Ele ama profundamente, e hoje Ele quer fazer você filho dEle. O mundo ele é muito inseguro, o mundo é muito cheio de conversa mole. Tem gente que fala assim: todos são filhos de Deus. Isso também é verdade, porque a Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, mas aquele que recebe Jesus se torna filho de Deus. Está lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você hoje deseja fazer parte da família de Deus, você está aqui, pastor, eu não sei se eu vou conseguir frequentar a igreja. Eu não estou falando nada disso. Eu quero ver se você quer mudar de vida. Você quer pegar esse caminho que Ele preparou para você, como Josué introduziu aquele povo. Ele quer colocar você nessa terra que emana leite e mel, terra de bênção, de alegria, que ainda que tenha aflições, mas Ele tem a vitória nas suas mãos. Então, se você quer, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Qualquer pessoa que está conosco essa noite e deseja fazer uma entrega a Jesus, levante bem alto. Eu quero orar por você. Eu sei que às vezes o nosso braço pesa muito, porque às vezes eu sou religioso, não quero mudar de religião. Não estou falando, você continua na sua religião. Eu quero que você entregue a sua vida a Jesus. Eu vou desafiar mais ainda. Eu vou desafiar você a vir à frente, porque Jesus falou para todo mundo assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Ou seja, a bênção está nas suas mãos agora. O fato de você poder fazer parte do pastor, eu já faço parte de uma igreja, glória a Deus, está congregando comigo aqui, louvado seja o Senhor por isso. Mas se você não faz parte, deseja fazer, esta é uma oportunidade. O amanhã, quem sabe? Tem muita gente que fala assim: ah, mas eu estou aqui nesse mundo, eu vou melhorar meu espírito, vou voltar. Em Hebreus 9:27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso do juízo. Não tem uma segunda chance. E as pessoas não sabem disso, acham que vão voltar, mas a Bíblia não deixa enganar. Então, se eventualmente, eu não quero trazer à memória aqui espírito de morte, longe disso, mas aquelas criancinhas estavam ali em Santa Catarina, o cara entrou lá e deu uma machadada, matou. Quem poderia esperar aquilo? Quem pode saber a hora da partida? Só Deus sabe. Então não parta desse mundo sem Jesus. Ainda que você não entenda muito, hoje é o dia que Ele preparou para você. Ele ama você. Então, se você quiser entregar sua vida, vem à frente. Se você que está desviado, vem. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, serei com ele e comigo.
Então Jesus não vai entrar no seu coração, na sua vida, se você não autorizar. Agora, se você autorizar, Ele vai fazer isso. Então vamos insistir nesse apelo mais uma vez. Se alguém gostaria de vir à frente, rompendo as barreiras, saia do teu lugar, cria coragem. Este é o dia que o Senhor preparou para a sua salvação. Agora vou fazer um outro apelo. Você que está enfrentando uma situação difícil, agora não é mais para receber Jesus ou não, mas está com uma situação difícil em casa, com a família, e quer uma oração, vem à frente, qualquer pessoa. Aqui eu não estou falando mais da conversão, eu respeito o direito de cada um, não sou eu que converto o Espírito Santo. Mas se você está atravessando uma luta em casa, está faltando um emprego, e hoje você viu a mensagem que Deus pode, vem receber uma oração aqui na frente. Se você entrou aqui a primeira vez, se você faz parte da igreja, venha aqui à frente, que hoje eu quero orar com você. Saia do teu lugar e venha crendo que Deus vai manifestar a glória. As irmãs cantaram, haverá milagres. Não sou eu o milagre, pode chegar mais à frente aqui, moças. Não sou eu o milagre, não sou eu, é Jesus o milagre. Mas uma coisa é certa, Ele já fez o milagre. Saia do teu lugar e venha entregar nos pés do Salvador. Ele tem uma promessa para a vida de vocês. Não importa a tua situação, Ele abençoa todos que creem. Jesus falou assim, ó, se creres verás a glória de Deus. Ele foi ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias. A irmã daquele morto não acreditava, achou que já não tinha mais jeito. Mas para Jesus tudo tem jeito, para esse teu problema tem jeito, essa tua situação tem jeito. Quer você queira Deus, quer não queira, tem jeito, porque Deus é amor. Quer você esteja na casa ou esteja afastada de Deus, é amor, porque Ele é fiel. Amém? Vocês vão levar essa vitória hoje na mão, tá bom? Porque Deus não vai abençoar vocês, porque Ele já abençoou. Deus não é Deus de futuro, Deus já operou milagre. Amém? Que vocês precisam sair daqui com essa vitória, crendo. Vocês vieram aqui à frente, vocês romperam essa vontade de vir, porque a palavra de Deus diz assim: se creres, verás de Deus. E vocês vão ver a glória do Senhor e vão poder testemunhar isso, a glória dele. Amém? Quem crê aqui na frente que vai levar essa vitória? Quem crê? Diga eu creio. Amém. É isso que Deus quer. Você acredite. Só que tem um preço que eu cobro. Pastor, você não quer cobrar, eu cobro. Sabe qual é o preço? Que você não duvide. Esse é o preço que eu cobro. Não duvide. Creia. Vai pagar o preço? Vai crer, não vai duvidar. Você está bem? Creia, não vai duvidar. Então está pago o preço. Você está bem? Você está bem? Também, vocês aí todos creem. Não duvide. Esse é o preço que vocês vão pagar. Que é a vitória de vocês. Amém. Curva a cabeça de vocês. Santo e eterno Deus, poderoso Senhor. Aqui estão pessoas que vieram esta noite para buscar essa vitória, meu Senhor. Eu não conheço o coração delas. Eu não conheço o caminhar delas. Eu não sei nada delas, as primeiras vezes que eu vejo os rostos aqui. Mas uma coisa eu sei, meu Senhor, elas estão aqui porque creram que o Senhor pode operar esse milagre. E o Senhor com certeza achar o pecado. Porque o nosso Deus é Deus de verdade. O nosso Deus é Deus de promessa que cumpre. Então, meu Senhor, toma nas tuas mãos agora estas vidas. Toma nas tuas mãos agora este povo que veio aqui à frente. Opera esse milagre, meu Senhor, para a glória do teu nome.
na tua casa, importa que eles vieram e que o Senhor vai fazer esse milagre agora. Seja na vida do marido, do filho, da esposa, de quem quer que seja, Senhor. Seja na área financeira, emocional, espiritual, o Senhor já operou milagre. E nós saímos daqui com essa vitória na mão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem recebeu aqui? Glória a Deus. Qual é o preço que eu vou cobrar? Vocês estão dispostos a pagar? Saiam daqui e não duvide. Amém? Que vocês estão levando na mão, Senhor. Amém? Vocês estão levando na mão, Senhor. Está difícil, mas a vitória é de vocês. A vitória é de vocês. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Deus abençoe todos. Querida, na verdade, não precisa ungir. Ele é óleo de unção. Mas eu vou orar abençoando toda vez que você for. Onde você colocar, Vitória? Crê isso? Você congrega numa igreja? Está afastado? Está visitando? Mas não está afastado. Glória a Deus. Nós vamos orar. Estenda a sua mão para cá, por gentileza, como eu estou falando. Sueli. Sueli, pelo meio de Mateus. Vamos orar pela sua Helene. Ela trouxe um óleo. Não é óleo ungido, mas é óleo para unção. Nós vamos abençoar. Amém? Não existe óleo ungido, é óleo para unção. Então, para isso. Pastor Cláudio, coloque as mãos aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, único que teve o seu nome para que todo nome se curve a Ele, nós estamos clamando por este azeite, por este óleo, que representa a unção que despedaça o jugo. Aonde esta mulher colocar este azeite, este óleo, todo o mal será desfeito, toda obra do diabo será queimada, será desfeita, porque há poder no nome de Jesus, e o poder está neste frasco agora, porque já assim determinou a palavra de Deus. Pela palavra do Senhor, assim nós oramos e cremos e recebemos, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, bem forte. Glória a Deus. Paz, queridos. Quem está triste com Jesus, dá glória a Deus. Mas Deus não está preocupado com a sua sinceridade. Ele está preocupado com aqueles que estão atentos à sua palavra. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. Para melhorar ainda, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. A sua palavra Ele zela e Ele cumpre. Então você sai daqui com uma certeza: aquilo que Ele te garantiu aqui, neste lugar, se você não desistir, não parar, perseverar, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Para você ter ideia de que Deus cumpre as suas promessas, eu quero chamar aqui a minha irmã Marlene. Agora, já veio hoje? Já veio hoje? Já descendeu? Não, mas podia deixar para depois. Não. Bênção de Deus não é para depois, é na hora. Rapidinho, irmãos. O que aconteceu hoje pela manhã, eu gostaria que o pastor, eu falo pastor, mas não Vinícius, né? Então, tudo que nós estamos falando aqui hoje, nós falamos pela manhã. E essa semana foi uma semana assim que Deus, porque uma coisa é o pastor falar,
fazer. Então, o pastor, através do Espírito Santo, te deu a receita. E aí basta nós fazermos, né? E essa semana aconteceu algo comigo. E o Espírito Santo de Deus me incomodou de uma maneira e eu não entendia nada. Até aquele momento não entendia nada. E aí eu fui jejuar. Fui jejuar, orei, jejuei. E porque eu estava passando também por um processo que eu fiquei sabendo essa semana. E Deus assim, vai jejuar. E eu jejuei até hoje pela manhã. Eu não pude falar nada com o pastor não, irmão Vinícius. E através da palavra da escola bíblica, no livro de Romanos, capítulo 5, o irmão falou assim: a irmã vai ficar cansada de ouvir eu falar sobre Romanos, capítulo 5. Mas eu quero dizer para vocês assim, que eu passei esse processo e Deus falou comigo aqui o que eu deveria fazer. Então eu quero dizer para a igreja dessa maneira. Não sei se vocês estão compreendendo. Você tem a receita que o Espírito Santo te deu e você precisa fazer. E foi isso que eu fiz nessa semana. Eu comecei a buscar a Deus e algo aconteceu que nesse momento eu não posso falar, mas foi através do jejum que Deus me orientou e tem me orientado. Amém, igreja? As palmas vão acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Deus é assim mesmo. Então você viu aí, né? Você viu que a confirmação, entendeu ou não? Se ele pede, faça, e ele vai te honrar. Amém? Glória. Então os recadinhos para nós podermos ir para nossas casas, nossos lares. Após o término do culto, eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui. Vocês estejam procurando a Brenda. Quem não conhece a Brenda vai levantar a mãozinha ali. Levanta a mão, Brenda, aí atrás. A Brenda era responsável pela mídia da igreja, amém? Todo o processo de mídia, arte que precisa desenvolver, coisas diferentes assim, da qual pertence a esse projeto, esse trabalho de mídia. Eu peço para que você esteja passando para a Brenda e ela vai preparar e depois a gente dá o aval e vamos estar divulgando, amém? Procurar a Brenda após o culto: Tauan, Leonardo, Adriane, Beth, Regina, Cristina do Denilson, eu, Denilson, Cristiane, minha esposa, Gugu, Marcos Vinícius, Pedro, Felipe e Michele. Fechou? Não esqueça de procurar, é bênção, vocês vão ser usados aí em nome de Jesus. Semana que vem, dia 28, 29 e 30 de abril, nós temos o aniversário da igreja. Vai ser algo extraordinário, algo tremendo, amém? Amém! Você que está nos visitando hoje, não deixe de vir, não deixe de participar. 28, 29 e 30 de abril. Aleluia! Sexta, sábado e domingo. Vai ser uma festa maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para entregar para você, amém? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Posso contar com vocês? Vocês vão vir? Venham sim, vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Mais algum recadinho? Pastor Edmar, algum recadinho? Glória a Deus. Deixa eu te falar, na quinta-feira nós não teremos um culto costumeiro de quinta, tá? Porque nós vamos ter na sexta, sábado e domingo, então o culto de quinta será unificado na sexta-feira como o primeiro dia que nós vamos estar comemorando o aniversário da Igreja Manaim. Camiseta logo após a bênção apostólica. Esteja procurando a irmã Regina. Se você ainda não retirou, esteja procurando ela para poder pegar a sua camiseta. Todo mundo aqui uniformizado, vai ficar lindo em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Nós estamos aí com a campanha da sexta, estamos cadastrados lá. Eu quero convidar a igreja a trazermos no dia do aniversário da igreja, você que pode, roupas de frio. O inverno está chegando, então dá uma olhada no seu guarda-roupa, tira aquele casaco de pele que você tem lá que vale $1 milhão, traz para doar, né? Se não der de pele, pode ser um pullover bom, né, que esteja em bom uso. Então eu convido
necessitando também, venham. Se estão precisando de roupas, estaremos fazendo também essa doação durante o aniversário da igreja. Quem puder trazer na sexta, não no domingo, com certeza eu trarei, tá bom? Então, eu quero convidar a igreja para a gente fazer essa parte também, porque o inverno vai chegar e ele vem rigoroso. Não é justo que a gente compartilhe. Às vezes está sobrando um suéter que você não usa, uma blusa de frio, então uma calça de lã. Faça o seu coração aquecido e traga também, tá bom, pastor? Podemos? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos então. Só complementando aqui o que o pastor Dimar falou, quando a gente fala de doação de roupas, a gente sempre faz esse julgamento nosso. A roupa que eu vou doar, eu usaria? Entende? Então você vai doar, doe com qualidade aquilo que você vai doar. Não serve mais para você, você não quer mais usar, traga, mas com aquele objetivo de que a pessoa que receber vai usar e vai servir para ela usar. Tá bom? É isso aí? Fechou, é nóis. E eu tirei isso da minha própria mente, viu, pessoal? De solicitar os agasalhos, foi da minha própria mente. Ainda bem que não fosse cabelo que ele tirou. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, amém. Ensaio com todos os grupos, terça-feira às 20 horas. Amém, Regina? Todos os grupos às 20 horas na terça-feira. Não falte, porque nós temos aí uma parte nos dias do aniversário, da qual toda a igreja vai estar participando. Consagração amanhã às 8 horas da madrugada. Se você puder, venha. É bênção. Glória a Deus. Coloque o pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que veio, que está fazendo cadastro ali, eu quero só te falar uma coisa. A cesta ela é importante porque sem alimento a gente não vive. Mas não existe um alimento mais sólido, mais poderoso do que a palavra de Deus. Receba, usufrua, coma à vontade, porque essa palavra, se você buscar, nunca vai faltar na sua vida. Amém? E venha e traga mais gente em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces, incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus, e seja sobre a minha, sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Só vai aplaudir o Senhor Jesus bem forte aquele que tomou posse dessa palavra. Vai em paz, que Deus te abençoe, uma semana de bênção e vitória. Nos vemos sexta-feira aqui às 19h30, amém?